Esse é o ponto que eu vejo como crucial, porque não está sendo desenvolvido em nenhum lugar que eu busquei na rede. Eu já estou há vários anos buscando coisas que são importantes, mas que ainda ninguém está falando. Por isso eu me vejo obrigado, de certa maneira, a colocar essas coisas. A questão é muito simples. Integração. Monismo. A questão é a seguinte: as pessoas ficam esperando a condição adequada para elas começarem a fazer o que elas gostam, para elas começarem a dar aquele passo. Esperam que tenha pessoas que estejam fazendo bem próximas a elas, bastante até, para que elas comecem a dar alguns passinhos. E se nunca ninguém começar, a pessoa também não começa. E todo mundo está com essa mesma psicologia. Inclusive as pessoas que querem realmente avançar já estão muito sozinhas, sentem que há algo a mais e convivem com muitas pessoas, veem muitas coisas das quais elas não concordam em nada. E as pessoas estão sofrendo muito. Elas têm muito pavor de buscar o seu próprio caminho totalmente sozinhas. Elas têm medo de ir perdendo um monte de contato ao longo dos meses, dos anos, justamente por causa daquilo que elas gostariam de estar realizando. Então as pessoas sempre fazem vários pactos com o mundo, com a imensa maioria, com as massas. A pessoa se autorreferencia pela quantidade, pelo número, não por ela mesma. E daí a pessoa vai criando vários artifícios para conseguir se manter mais ou menos estável, manter um certo equilíbrio. Só que esse equilíbrio é um falso equilíbrio, é um pseudo-equilíbrio, que vai acarretar depois em muitos males mais para frente, se a pessoa não decidir tomar uma postura firme diante da vida, do que a consciência, a sua essência, está lhe pedindo. Então a pessoa precisa ser destemida. Então vejam só, tem vários pontos interessantes. Você precisa começar desde já o que você quer fazer. E não precisa ser coisas grandiosas. Um simples gesto que você não está conseguindo fazer, um simples sim, um simples não, o fato de você pegar e abrir um livro, ou pegar e começar a fazer alguma coisinha um pouco diferente, fazer esse esforço, começar a ver sentido nas coisas que a pessoa diz querer fazer, diz que é o ideal, só que nunca começa a fazer. Esse passo inicial precisa ser dado pelas pessoas, senão elas sempre vão ficar no mesmo nível, na mesma roda, andando, dando várias voltas sem sair do lugar. Então eu sempre, quando eu conto como eu dou minhas aulas em engenharia, comento que eu falo em espiritualidade, em Deus, em evolução, na vida, em como se melhorar, em sentimentos, blá blá blá. Quando eu falo isso, geralmente para uma pessoa, dizendo que eu estou dando aula de engenharia, de uma disciplina de engenharia também, e eu consigo dar o conteúdo, a pessoa fica abismada. Outros comentam, mas isso não pode ser feito, isso não faz parte da ementa. Outros dizem, isso é perigoso, isso vai lhe trazer problemas. E de certa maneira trouxe alguns, mas não é o tipo de problema de um subnormal, é um tipo de problema típico de um supernormal, pelo que eu venho avaliando ao longo dos últimos tempos, comparando com essas grandes escrituras. Então, a gente tem essa questão, como você consegue divinizar a atividade que você está fazendo?
Deve ter alguma maneira, porque se o campo divino abarca tudo, né, Deus está em tudo e em todos, você deve conseguir falar de Deus, né, não diretamente, através do que você faz. Admito que há profissões que tornam isso mais fácil, mas não é também da maneira como vocês imaginam. Eu dou disciplinas, né, dinâmica e vibrações mecânicas, na área de mecânica dos sólidos, termodinâmica, mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, na área de térmica e fluidos, né, mecânica dos fluidos. Eu dou também, às vezes, alguma disciplina de desenho técnico, né, hora, vez ou outra. E esses tipos de cadeiras, né, altamente técnicas, né, de nível superior à maioria, são disciplinas onde dificilmente alguém veria jeito de colocar um monte de coisa fantástica dentro delas. No entanto, eu venho fazendo isso há um bom tempo, sem sair do conteúdo. Aliás, do modo com que eu faço as coisas, o aluno que já está minimamente sintonizado, ele vai tirar muito mais proveito e aprender muito mais a fundo aquele conteúdo específico do que uma pessoa que meramente tem um rigor técnico enorme, né? Passa a disciplina de uma maneira muito boa, mas sem vida, né? Sem espontaneidade, sem apontar para nada além daquilo, né? São pessoas que às vezes fazem a coisa de forma muito profissional, robótica, né? Com uma precisão matemática absurda, só que não tem nenhuma vida aquilo que eles estão transmitindo. Os alunos, né, veem que a aula é muito bem dada, mas é uma coisa que, acabou a aula, o cara esquece. De fato, as minhas coisas também, né, eu percebo que muitos esquecem, mas é porque eles ainda não atingiram um certo grau de consciência. Mas eu percebo, né, enquanto eu estou falando, né, quando eu chego em momentos de minhas aulas, o que é frequente, eu estou emocionado, eu consigo conectar o plano mais alto com as coisas do plano mais baixo, eu percebo no olhar de muitas pessoas que algo está mais desperto dentro deles, enquanto eu estou, né, expondo, né, essa percepção mais profunda que anima o conteúdo, né, um conteúdo aparentemente insosso de uma disciplina. Eu percebo isso. Na última semana eu comentei algumas coisas falando sobre as limitações das leis físicas em conseguir entender em sua plenitude um organismo vivo, mais especificamente um organismo humano, né? Apesar de nós estarmos sujeitos às leis físicas, mas nós conseguimos superá-las estando, de certa maneira, sintonizados com outras leis, orgânicas, né, biológicas, mentais e até acima das leis mentais, né, leis espirituais, leis superiores. E eu consigo casar isso muito bem com toda a lógica, com toda a ciência, né, com a racionalidade, mas ao mesmo tempo falar que só ficar nesse mundinho, né, vai levar a gente para uma destruição, para uma morte. Essa seria uma verdadeira morte, né? Uma verdadeira catástrofe. Eu consigo transmitir isso à medida que eu vou dando minhas aulas. É muito difícil hoje em dia alguém conseguir me atacar, porque a coisa é tão bem costurada, que a pessoa não consegue. Outro dia eu me vi falando, né? Isso daí fugindo um pouco, né? Antes de começar a aula, eu estava falando com os alunos umas coisas mais profundas. Daí os alunos foram entrando, eu continuei falando, né, a respeito de várias coisas da vida, né, que de certa maneira tem a ver com a rotina, né, deles, né, de estudantes, e também com a vida profissional e a vida de todos, né, falando que dar um peso muito grande para coisas que não são tão grandes assim pode colocar a pessoa a perder tudo. Né. Daí eu me empolguei e fui falando várias coisas. A questão à medida que eu ia falando, né, eu ia reparando, um monte de pessoas estavam totalmente absortas no que eu estava falando. Né? Dá para você perceber quando
né? Quando uma pessoa simplesmente está prestando atenção por obrigação, né? Por uma obrigação legal, né? Porque a mente impôs, porque a sociedade falou, né? Porque por algum interesse do ego, né? Dá para você reparar quando uma pessoa está prestando atenção porque o cara quer ter um desempenho numa prova, né? Então o que você está falando é importante. E por outro lado, né? Você percebe que existem pessoas que quando estão prestando, né, estão sintonizadas com você, só que não tem nada a ver com algum interesse, né, você nota que o olhar da pessoa muda, a expressão facial da pessoa muda. A pessoa é como se ela entrasse numa espécie de fosse alçada para um plano superior e ela está conseguindo entrar em contato com o que eu estou emitindo. A pessoa fica profundamente compenetrada. O olhar da pessoa revela que ela nunca ouviu aquilo antes, ela não vai ouvir da boca de nenhum docente, provavelmente, nunca ouviu. Aquilo não é algo normal e, ao mesmo tempo, é algo fantástico. O espírito está um pouco desperto, pessoas assim, né? A pessoa tem aquele olhar compenetrado, né? Quando você consegue, né, exprimir a luz que reside em você da maneira correta, você percebe que as pessoas começam a largar tudo o que estão fazendo e elas ficam olhando para você com um olhar que eu não vou conseguir descrever aqui nesse vídeo, né? Mas elas ficam sintonizadas de tal modo que você percebe que alguma coisa de diferente está ocorrendo, né, no ambiente. Alguma coisa de diferente está se passando no ambiente, né? Muito diferente, radicalmente diferente. E esses são os melhores momentos, né, das aulas, é que assim, a imensa maioria da carga horária nossa, né, no Instituto Federal é dar aula, né? Então eu acabei usando, né, o fato de eu estar, né, diante de 20, 30, 40 pessoas, usar esse momento de maneira a conseguir transmitir algo muito mais profundo do que aquele conteúdo. Eu dou o conteúdo e tudo mais, mas eu uso muitos tempos, né? Eu integro bem e também uso uns tempinhos para falar de coisa muito além. Qualquer oportunidade que surja, eu vou aproveitar. E por isso eu estou sempre antenado, né? Isso se tornou até natural em mim. As pessoas estão comentando, eu sinto que existe um clima, uma certa receptividade por parte das pessoas. Eu vou soltando umas coisas que deixam a pessoa, né, mais ainda curiosas. E daí, dependendo do ponto e da minha inspiração, eu começo a soltar um discurso, né, breve, falando sobre coisas profundas. Geralmente são frases rápidas e cortantes que colocam o sistema mental da pessoa em xeque. A pessoa não consegue, de maneira alguma, encontrar umas vias de falar que o que eu estou passando não é verdade. Porque eu consegui acionar algo dentro da pessoa, né, que é o meu objetivo, que se ela negar o que eu falo, ela vai entrar em conflito entre si, né? Então daí a pessoa fica naquela situação incômoda, mas ela vê que tem uma pessoa que está discorrendo sobre o assunto e está resolvendo, de certa maneira, a coisa, né? E entra outra questão aqui também, né? Porque muitas pessoas, né, podem estar conhecendo os meus vídeos aqui, e quem me conhece, né, já me viu ao vivo, está me vendo ao vivo nesses últimos meses, pode pensar, né, que eu exprimo várias experiências dolorosas que eu tive, né, meio que como numa tentativa, né, de querer ser consolado, ou de que eu quero algum apoio, ou coisa do tipo, né? Mas não é esse o objetivo da coisa, na verdade. Eu não sou um mendigo, que nem a imensa maioria da humanidade, infelizmente, né? Eu constatei isso, né? Não é que eu estou falando para desprezar,
mas a imensa maioria da humanidade é mendiga, né? As pessoas mendigam constantemente as coisas, né? A mendicância espiritual é o pior tipo que existe. E se você tem um olho suficientemente aberto, né, você vai perceber isso, né? Eu não sou assim. Por que eu falo sobre essas coisas? Porque, primeiro, para mim é uma coisa boa colocar para fora, mas eu coloco isso de uma maneira bem tranquila, bem ordenada, né? E as pessoas, eu acho legal elas ver que eu passei por uma série de chicoteamentos metafísicos, né? E eu consigo ficar animado com as coisas. E parece que, né, o cara pensa, e o cara ainda cresceu, o cara está cada vez melhor na coisa, o cara está cada vez mais poderoso, né, mais em paz, mais no controle da situação. Parece que quanto mais chicotada ele leva, melhor. Então, por isso eu exponho as coisas, né, os vários dramas pelos quais eu passo interiormente, os eventos, né, que se exteriorizaram, né, e foram verdadeiras desgraças do ponto de vista terreno, mas sob uma ótica transcendente, né, divina, foi uma coisa maravilhosa. Por isso eu falei do meu episódio na pós-graduação, das turmas que se fizeram lista contra mim, das pessoas, né, me desprezando no meu trabalho, não querendo saber nada, me barrando e tudo mais, né? Eu falei sobre tudo isso e outras coisas, né, como minha demissão, o episódio do meu doutorado, né, onde tudo estava por um triz, né? Eu vou narrando, né, contando tudo isso, né, para que as pessoas vejam com clareza de que como é que funciona, né, essa ascensão. Você tem que passar, né, ter o estofo e passar por experiências extremas, fazendo o melhor uso delas, para conseguir realmente expandir sua consciência, né? Eu viso com um estudo mostrar que, olha, eu não estou falando aqui de graça. Essas histórias, elas são reais, né? Elas são reais e precisam ser contadas com o grau de fidelidade máximo possível, né? Sem envolver detalhes, né? Nomes, coisas do tipo, e ao mesmo tempo sob uma ótica espiritual, a partir de um plano espiritual, em sua profundidade, certo? Então, é importante, né, que isso seja feito, né? Por isso eu faço essas coisas, né? Eu quero, inclusive, transmitir um incômodo para vocês, né? Tem várias pessoas aqui, né, que saíram do canal, não querem mais saber de mim, porque eu falo coisa que incomoda, né? Eu jogo para elas a coisa tão bem feita, né, e a coisa dolorosa, mas está tão bem concatenada, mas mesmo assim a pessoa tenta jogar de volta falando, ó, não é legal, tem que só falar coisa positiva aí, ó, que você se acha e que não é assim, blá blá blá. As pessoas querem interpretar desse modo porque ela não quer absorver essa realidade para si e ela mesma lidar com ela e ela fazer também esse confronto com o mundo, né? Porque se você está nessa trajetória ascensional, você vai se confrontar com o mundo em alguma altura. Senão você vai ser esmagado pelo mundo. Lamento lhe informar. Não estou falando por isso, né, que você deva chegar por aí, né, entrar em conflito gratuitamente, né, procurar ter raiva, formar grupos, né, para fazer alguma coisa em prol do espiritualismo e tudo mais. Eu estou falando que você tem que ter uma postura, né, manter-se fiel ao que você acredita nos momentos que você tem a oportunidade de fazer isso, né? Vi várias gentes que tiveram oportunidades de demonstrar, né, que seguiam Jesus, né, o Cristo, né, que afirmavam isso, né, toda hora secretamente, né, em conversinhas, mas daí na hora de simplesmente apoiar, né, o sujeito vai fazer um evento muito interessante, tal, ele dialogou, não tem nada de bagunça, não. Se tem a oportunidade de num e-mail mandar uma mensagem, né, falando que, ó, eu vou te apoiar, vou reservar o tempo dos meus alunos para enviar lá, porque esse é um evento importante que nunca se tem oportunidade de fazer.
A pessoa, em vez de fazer isso, decide lavar as mãos, né? E falar, olha, não vou fazer isso que os fulanos não querem, né? Inventa uma desculpa, né? Por quê? Porque a pessoa está tão presa no dinheiro, mas tão presa no dinheiro, mas tão presa na imagem que ela tem, que ela está constantemente traindo, né, a sua natureza crística, está enterrando ela lá. Né? E assim, não adianta vir aqui falar, mas veja, Leonardo, as pessoas têm que ser prudentes. Se começar a fazer essas coisas, pode ficar numa má situação. Né? Eu concordo com isso, contanto que até certo ponto. Né? As pessoas estão tão presas à matéria, mas tão presas, que elas não vão mexer o mínimo que seja em prol de ter um imenso ganho interior. Né? Eu saí do WhatsApp há 3 anos. Eu sou a única pessoa no meu trabalho que não tem WhatsApp. Eu me comunico, estou aberto, estou presente, respondo e-mail, telefone, tudo mais. Mas não tem WhatsApp. Um monte de pessoas, né? Eu já ouvi pessoa falando, olha, eu gostaria de fazer o que você faz, mas eu tenho um filho para criar. Outro sujeito falou, ele não tem mais WhatsApp, né? Ele ficou rico. Todos esses comentários dessas pessoas transmitem, né, falam muito mais a respeito do estado, né, degradado que elas se encontram do que sobre mim. Né? A pessoa tem medo de sair da coisa por medo de não progredir na carreira, de ser demitida, né, de ser isso, de ser aquilo, de não conseguir ser aprovado uma coisa que depende de fulano de tal, de ser mal visto, e a pessoa não conseguiria conviver com isso. Né? Que isso é covardia, e das melhores, né, se é que pode se falar melhor. Estou há 3 anos sem WhatsApp. Minha vida melhorou muito, interiormente falando e exteriormente falando. Eu estou dando todas as disciplinas que eu quero, meus horários estão maravilhosos, né, eu faço várias coisas interessantes. Né, tudo o que aconteceu comigo acabou me dando mais tempo livre para que eu pudesse usar para fazer um monte de coisa muito interessante da minha vida. Que muitas delas eu transpiro nas aulas que eu dou. Né, e os alunos acabam, né, tendo a oportunidade de ver coisas interessantes. Né? Eu me transformo num canal divino no qual digamos, as águas divinas fluem cada vez melhor. Né? Então nada de ruim aconteceu comigo. 3 anos. Né? E as pessoas presas nisso. Né? Não adianta, né, ver que alguém fez. Né? Para elas tem que a maioria estar fazendo. Tem que vir um decreto que fale, agora você pode, né, por lei você não precisa ter isso mais. Daí talvez alguns façam. Mas quando surgir isso, vai ser tarde demais. Né? Porque isso significa que o sistema encontrou um meio de chupinhar as pessoas e manter elas escravas de uma maneira mais sofisticada do que essa. Então as pessoas sempre estão 2, 3, 4, 5 degraus atrás do verdadeiro momento presente. E isso coloca tudo a perder. Né? Então, é preciso que a pessoa saiba integrar tudo, né? Sempre que ela está fazendo suas atividades. Senão ela sempre vai ser infeliz. Isso é monismo. Isso é uma vida monística, a meu ver. Né? Você integrar tudo, né, nas suas atividades. Né? Ver a divindade em tudo, né? Divinizar as coisas e espiritualizar a matéria e materializar o espírito até certo grau em prol de uma ascensão gradativa, incessante e intensa do ser. Né? Então, tem várias coisas aí muito profundas que, para a pessoa que está assistindo aqui compreender, ela precisa passar por várias experiências. Né? Por isso eu falo, esses vídeos, né, são na verdade para o futuro, né, para uma futura humanidade. Né? Agora é para pouquíssimos. Amanhã, depois depois que a nossa civilização for totalmente destroçada e começar a despontar uma nova civilização, muito melhor do que essa,
daí, né, essas coisas vão ter o seu devido valor. Essa foi a mensagem de hoje. Saudações fraternas.